Coxos adicionais garantem boa nutrição e engorda dos leitões. Veja agora na capacitação tecnológica em suinocultura. Bom, pessoal, nós vamos falar agora sobre os principais manejos de creche, recria e terminação, as principais conduções que a gente deve executar na rotina do dia a dia para que a gente possibilite o máximo desempenho dos animais. Aqui a gente deve observar sempre também, sempre que possível, um coxo adicional para o fornecimento de papinha, principalmente na primeira semana, para facilitar a ingestão, o aumento da ingestão pelos leitões. Uma estratégia muito eficiente de alimentação que tem sido adotada é o coxo tipo prancha e o fornecimento da ração diretamente no chão para esse animal. Se a gente observar o comportamento dos leitões ao desmame, nós temos aí o animal desmama e procura reconhecer o ambiente. O suíno é um animal extremamente observador e ele explora todo o ambiente. Através do focinho é a forma mais direta que ele consegue determinar onde eu estou e qual o tipo de ambiente que eu estou sendo desafiado. Então, quando a gente coloca a prancha no chão, com a ração que estava sendo fornecida lá na maternidade, a gente associa o cheiro da ração e a sua busca por conhecer o ambiente em aumentar o estímulo ao consumo. E ele deve ser utilizado até o terceiro dia após o desmame, normalmente, colocado em frente aos coxos para facilitar depois o acesso do animal ao coxo e aumentar assim a sua ingestão. Bom, falando do consumo de água, a gente observa aí logo após o desmame, o tempo em horas dos animais desmamados até eles ingerirem, fazer o consumo efetivo de água. A gente observa aí uma grande parcela dos animais ficando entre 15 a 40 horas sem ingerir água. Isso nos traz grandes transtornos no desempenho do ganho de peso na primeira semana, possibilitando aí a ocorrência de inúmeras enfermidades devido a essa deficiência. Nós observamos aí que em torno de 5% dos animais podem ficar até 2 dias sem ingerir água. Isso dependendo do ambiente e do manejo que a gente tem. Então, sempre procurar ter bebedouro suficiente dentro da instalação, muitas vezes colocar até um coxo adicional para a gente fornecer água com acidificante na primeira semana. A gente tem observações, nesse trabalho aqui mostrando ao desmame, equilibrado o peso ao desmame dos dois tratamentos, e observando nos 60 dias os animais que tiveram adição de água com acidificante, comparado aos animais que não foram fornecidos. Nós tivemos aí um aumento de 2 quilos na saída de creche nos animais que foram fornecidas água com acidificante. Regular sempre a altura do bebedouro, no caso aqui nípel pendular, colocar na altura adequada para o animal facilitar a sua ingestão de água, nem tão baixos e nem tão exagerados, aqui a altura está elevada e aqui a altura está bem baixa. A gente deve limitar a ingestão, limitar a regulagem do nípel na linha dorsal do animal, ou seja, na altura da nuca do animal, se for no popular, no cupim do leitão, para poder facilitar o seu posicionamento na chupeta e a ingestão correta da água. Devemos também controlar a ambiência desses animais desmamados, Nós precisamos aí de uma temperatura próxima entre 28 e 30 graus dentro da instalação de creche na primeira semana. Animal que passa frio não ingere ração e não consome água e, consequentemente, tem seu desenvolvimento prejudicado. Baixas temperaturas levam a redução de até 22% no consumo de ração.
Aqui mostrando a interferência, né, da temperatura ambiental, né, sobre o ganho de peso dos animais. Temperaturas entre 32 graus e 24 graus, mostrando aqui um ganho de peso de 350 gramas na temperatura ideal e 303 gramas numa situação de estresse térmico, né, pelo frio. E isso gera um impacto muito grande na desuniformidade do lote e na saída de creche. Falando propriamente agora da parte de terminação, né, quando a gente retira os animais da creche e destina a engorda, né, o setor de engorda ou recria e terminação, nós estamos adotando os dois sistemas, unificando os dois sistemas aqui para apresentar os manejos para vocês. Então nós devemos aí sempre pensar, né, na redução das variações do ambiente externo. Então observar a localização das nossas instalações, o tipo de alojamento, o telhado, o pé direito, equipamentos disponíveis dentro de cada baia, o espaço por suíno, a temperatura de cada barracão, de cada unidade, né, a umidade relativa do ar, a direção e velocidade do ar e a qualidade do ar que está sendo inspirada pelo suíno. Bom, normalmente aí nós temos, né, alojamentos ou granjas muito próximas, né, e nós podemos ter aí grande prejuízo na qualidade do ar que está sendo inspirado. Nós podemos ter um facilitador também de contaminações por problemas sanitários, né, tanto via aerógena quanto contato direto, né. Nós podemos passar animais, roedores, aves, de um barracão para o outro e carrear infecções aí entre os barracões. Aqui avaliando o conforto térmico do alojamento na terminação, né? Nós temos aqui animais em torno de 25 a 35 quilos, uma temperatura crítica máxima de bom desenvolvimento é até 27 graus e uma mínima, né, na crítica em torno de 8 graus. O ideal é entre 20 e 18 graus. Isso nos animais de 30 a 60 quilos, né, em torno de 18 a 16 graus e os animais de 60 a 100 quilos em torno de 18 a 12. O que a gente observa, né, na distribuição geográfica do Brasil? Na maioria dos casos, nós temos o excesso da temperatura, né, em vários estados e aí muitas vezes justificando a climatização de cada setor para poder observar as condições ótimas de desempenho do animal. Nós temos aí alguns valores da taxa respiratória desses animais, né, movimentos por minuto e a temperatura retal de cada um, nas diferentes categorias. Na fase de nascimento, nós temos uma taxa respiratória entre 40 a 50 movimentos por minuto e a temperatura retal em torno de 39. Em torno aí no peso de 25 a 45 quilos, de 30 a 40 respirações por minuto, com 39 graus de temperatura retal. Nos 45 a 90 quilos, nós temos uma taxa respiratória entre 30 e 40 também, com a temperatura corporal aí retal em torno de 38,8. A ventilação necessária ao suíno na recria e terminação deve estar em torno aí de 0,1 a 0,3 metros por segundo. Isso normalmente é menor que 1 km por hora. E a gente também observa aí em algumas situações rajadas de vento nos barracões, o que acaba prejudicando o conforto térmico dos animais, né? O volume de ar necessário para o suíno no dia a dia é em torno de 3 metros cúbicos. Então a gente deve obedecer sempre o binômio área da base, né, o que está disponível para o animal, com o pé direito da instalação. Isso dá o volume cúbico, né, que a gente tem disponível de ar para poder disponibilizar o leitão. Então, a importância do ar, né, está diretamente ligada à dissipação do calor produzido pelos animais, a renovação do ar, né, com a retirada dos gases tóxicos que são produzidos dentro da instalação, remover o excesso de poeira também disponível e
E a gente deve lembrar também, né, que um suíno na fase de terminação, ele produz em torno aí de 0,96 watts por quilo. Então, se eu tomar uma base aí, um animal de 100 quilos, ele tem a mesma dispêndio de energia de 96 watts, o que equivale a observar dentro de uma instalação de terminação, cada suíno desse equivale a uma lâmpada incandescente de 100 velas sendo ligada 24 horas, né? Então, a gente necessita que seja dissipado esse calor. Avaliando aí a umidade, né, e a ventilação, elas aumentam a resistência do suíno às temperaturas críticas superiores. Então, muitas vezes, a climatização por ventilador e umidificador nos ajuda a ter uma melhor condição de suporte desses animais manifestarem o seu desenvolvimento. A pele umidificada e a ventilação aumenta a tolerância em 7 graus Celsius e acelera a troca de ar, diminuindo a poeira respirável. Aqui um trabalho mostrando, né, que sem alteração da ambiência, nós tivemos aí no estudo a conversão alimentar de 3,32, ou seja, 3 quilos 320 de ração para produzir 1 quilo de carne e um GPD de 950 gramas dia. Com o ventilador e o umidificador, nós gastamos aí 2,8 kg para 1 quilo de carne e tivemos um GPD aí mais de 1 quilo por dia. Então, a eficiência se melhorou drasticamente, né, com a simples adoção de controle aí da ambiência. Então, mais energia é gasta para eliminar o calor, principalmente aumentando a taxa respiratória desses animais. Então, a gente deve sempre buscar, né, ter condições de boa ambiência, seja em qual instalação a gente está utilizando, seja na cama sobreposta, seja no piso parcialmente ripado, seja no piso completamente ripado, né? Ou seja na lâmina d'água. Então, a gente deve observar para cada característica o correto exercício dos manejos para a gente ter um conforto e um bom desenvolvimento. Se a qualidade do ar, né, com a presença de gases tóxicos e poeira, a gente tem um prejuízo da respiração desses animais, a fermentação dos dejetos, o aumento da fermentação dos dejetos no ambiente libera mais gases tóxicos, né, e normalmente a formação do cascão dentro da baia, né, o resto de matéria orgânica, o resto de fezes ressecadas, né, formando o cascão dentro da instalação, também prejudica a qualidade do ar que está sendo produzido, né, que está disponível para o animal inspirar. Então, aqui mostrando situações onde a gente tem nós não observamos a correta limpeza das instalações, né? Então, uma grande produção de gás dentro das mesmas. Se a gente observar aí os principais gases e suas consequências sobre os animais, nós temos aí os gases principais, né? A amônia, o gás sulfídrico e o gás carbônico. Na amônia, a presença do gás amônia nos leva a enfermidades respiratórias e redução no crescimento. 10 ppm já é suficiente para causar impacto na produção dos suínos. E a detecção pelo homem é em torno de 20 ppm. Então, muitas vezes a gente não consegue detectar quando a produção de gás está comprometendo já o desenvolvimento dos animais. Do gás sulfídrico, né, redução do crescimento, 0,5 ppm já é prejudicial aos suínos, 8 ppm para o homem. O gás carbônico, né, nos gera espirros e desconforto. Então, com a associação da amônia, né, o gás, quando inalado na concentração acima do limite tolerável, né, nós temos aí a redução do apetite e irritação das mucosas. A exposição a 50 ppm reduz o desempenho, segundo esse estudo aqui de 2002. 100 ppm do gás leva a espirros e perda de apetite. E superior a 300 ppm podem levar até convulsões dos animais e eles virem a óbito. Então, a gente deve observar o correto manejo das cortinas. Muitas pessoas imaginam que uma instalação de terminação não necessite da presença de cortinas. E nós temos algumas regiões do país onde a temperatura somente é controlada com a ajuda do manejo de cortinas, né? Há muita ventilação e, às vezes, temperaturas extremas. Às vezes, muito altas no verão e muito baixas
no inverno. Então, observar o manejo, né, para poder possibilitar a ventilação, fechar a cortina no lado onde que está a direção do vento e abrir completamente no lado oposto. Isso diminui a velocidade do ar dentro da instalação e possibilita uma troca também e renovação do mesmo. Fazer a correta manutenção das cortinas, né, para evitar problemas no controle da temperatura. Quando a gente tem aí excesso da produção de gases, né, a gente observa esse tipo de reação nos animais. A inflamação da mucosa ocular, né, a irritação da mucosa ocular. Outra importância também com relação à observação da limpeza, né, é a gente tentar reduzir aí o máximo de umidade possível, né, para tentar maximizar o ganho de peso dos animais, desculpa. Então, limpar as baias, né, manter elas limpas para reduzir a produção de gases. Manter a circulação de ar dentro dos barracões, né? O plantio de árvores em volta do barracão e o correto manejo permite áreas de sombreamento e redução da temperatura com renovação da qualidade do ar que está passando dentro do barracão. Nós temos a opção ainda de também trabalhar com lanternins nos telhados, né, onde o ar quente produzido dentro do barracão sobe e é retirado na saída central do barracão. E do lado renova com o ar mais fresco, né, mais frio. Outra opção que a gente tem de trabalho, né, é a luminosidade dentro do barracão. Barracões muito escuros dificultam o acesso do animal ao consumo de ração. Então, todas as vezes que a gente tem esse tipo de problema, além de prejudicar o acesso ao coxo, nós temos também um aumento de umidade, né? A baia não consegue dissipar toda a sua umidade, a gente não consegue marcar muito bem, o animal não marca muito bem a área limpa e a área suja, e nós temos aí com isso uma redução do desempenho. Uma forma de solucionar esse problema é fazer a substituição parcial do telhado, né, por telhas transparentes, aumentando a luminosidade na instalação. A gente pode usar também telhas isotérmicas, né, que possibilitam aí a redução de até 5 graus, né, 5 graus Celsius, né, comparado com o telhado de cerâmica, de barro, né, um custo aí 20% maior que a telha de cerâmica. Novamente, né, observando o correto manejo de cortinas, aqui observando não só o manejo de cortinas, mas a necessidade, né, quando o pé direito é muito baixo, a gente observa até a necessidade de instalação de ventiladores para forçar a renovação do ar.